Vamos continuar estudando mais alguns recursos que podemos utilizar para melhorar, para facilitar o entendimento do leitor em relação ao nosso estudo. Então, que recursos são esses? Podemos usar equações, fórmulas matemáticas, siglas, abreviaturas e símbolos. Tá? Iniciamos então com equações e fórmulas. Então, se eu preciso trabalhar com alguma expressão matemática, a BNT já prevê que eu possa usar um espaçamento maior, um entrelinhamento maior entre as linhas, para que possa ficar mais elegível a utilização de expoentes, logaritmos. Quer dizer, são expressões na linguagem matemática que necessitam de um espaço maior para ficar mais visível, melhor entendível ao nosso leitor. Se a gente precisar destacar essa informação, quer dizer que ele precisa ficar em destaque, não pode ser na sequência do texto, eles vão estar sempre alinhados à esquerda, então a margem esquerda do nosso texto. Se eu utilizar várias equações ou fórmulas, nós vamos numerá-los para identificar esses materiais na sequência. Acompanhe comigo, então, nesses modelos. Nós temos aqui, então, exemplos de equações, de fórmulas, de logaritmos. Então, observem que ali o espaçamento entre as linhas ficou maior, se respeitou esse espaçamento, porque tínhamos expoentes, tínhamos raiz quadrada, tínhamos a fração. Então, isso é permitido pela ABNT para garantir a melhor visualização, o melhor entendimento por parte do leitor. Então, o próximo recurso que nós podemos utilizar são as siglas. O que é sigla? É o nome dado ao conjunto de letras iniciais dos vocábulos que compõem o nome de uma organização, de uma instituição, um programa. Quando a gente mencionar a primeira vez no trabalho, nós vamos apresentar na sequência o nome por completo. E já informamos. Então, a partir desse momento, sempre usaremos essa sigla no decorrer do trabalho. Você já informa ao leitor que a partir daquele momento não usa mais o nome por extenso, mas sim aquela sigla que você já apresentou. Caso você tenha várias siglas que serão utilizadas no seu trabalho, a gente vai apresentar lá como elemento pré-textual uma lista de siglas. Quer dizer, o leitor já no início do trabalho já pode se ambientar, já pode tomar conhecimento de quais são as siglas utilizadas no seu estudo. Acompanhe comigo nesse exemplo, então. Nesse primeiro, nós temos o primeiro exemplo de Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT. E o segundo exemplo, com essa listagem de siglas que foram utilizadas no seu trabalho. Então, o primeiro exemplo ali, AG, Biblioteca de Ciências Agrárias, BC, Biblioteca Central. Então, é a relação de siglas que foram utilizadas no seu estudo. Então, se apresenta como elemento pré-textual. O próximo tópico, então, é a abreviatura. Então, é a representação de forma resumida de certas palavras ou expressões. A gente evita utilizar esse recurso, a gente evita utilizar a abreviatura no texto, mas nós podemos usá-los em quadros, em tabelas, quando a gente precisa organizar as legendas e muitas informações acabam, de repente, dificultando a visualização daquela informação. E trabalhar com a abreviatura, de repente, facilita o entendimento. O interessante é que você consulte um dicionário para verificar se há alguma padronização dessa abreviatura. Tá? Observe comigo, então, alguns exemplos de abreviaturas. Então, a abreviatura de doutor fica o D maiúsculo e o R e o ponto final. A abreviatura de janeiro, JAN, ponto final. A BNT já estipula que todos os meses são apresentados com as 3 primeiras letras e sempre finalizando com o ponto final. Nesse outro exemplo, vocês observam aí a lista de abreviaturas. Então, sempre que tiver várias abreviaturas, é indicado que se apresente como elemento pré-textual do seu trabalho essa listagem de abreviaturas utilizadas no decorrer do seu trabalho. O próximo recurso é a utilização de símbolos. Símbolos são elementos gráficos ou objetos que representam ou indicam de forma convencional elementos importantes para o esclarecimento ou a realização de alguma coisa. Observe nesse exemplo, então, o símbolo de cessão, de copyright, de marca registrada, de marca comercial. Então, lembrando a recomendação que sempre que você tiver muitas informações ou muitos símbolos, muitas siglas, muitas abreviaturas, vamos pensar em um critério de 10, tendo mais do que 10, é interessante que você elabore uma listagem com essas informações e apresente como elemento pré-textual, quer dizer, ele vai antes de iniciar o seu texto, o seu conteúdo, você apresenta ao leitor essas informações para facilitar o entendimento do material que você está apresentando.